Olá, vamos a mais uma reflexão aqui no canal. Muito bem-vindo se você não me conhece, muito prazer, eu me chamo Roberta e eu acredito que você já escutou aquela frase assim, olha: "Ah, se a vida te der um limão, faça uma limonada". Eu estava pensando sobre isso e a nossa reflexão desse vídeo é justamente sobre esse tema. O que nós fazemos com as coisas, né, com as situações que a vida nos oferece. Porque se a gente parar para pensar, todos nós, todos os seres humanos na face dessa terra estão sujeitos à alegria e à tristeza. Mas então, se isso é verdade, existe um ponto aí importante que é o diferencial na nossa vida, que é a forma que nós lidamos com essas situações que nos acontecem. Porque existe algo também muito importante para a gente pensar, que é o seguinte: nós sermos cristãos, nós amarmos a Deus, isso não nos impede, né? Não nos torna imunes a uma vida de desafio muitas vezes. Muito pelo contrário, às vezes os nossos princípios, a nossa busca aí por fazer a vontade de Deus até se torna um pouco difícil, de repente no ambiente de trabalho, né, ou na convivência com algumas pessoas, quando a gente se posiciona com respeito, mas a gente se posiciona. Então, sabendo isso, que mesmo nós sendo crentes, amando a Deus, a gente está sujeito aí às leis naturais da vida, que também envolve, né, depois que o mundo, que o ser humano se distanciou de Deus, o mundo ele está aí debaixo do pecado, né? Nós estamos debaixo desse peso do pecado. Então todos nós temos alegrias e tristezas nessa vida. Estamos sujeitos às leis naturais, né? Estamos sujeitos a muitas vezes desastres, tragédias. Só que o ponto diferencial aí, o ponto importante para a gente pensar é como nós lidamos com as situações da nossa vida. E aqui nesse vídeo eu não quero somente salientar com os problemas. Essa frase, ela se refere aos problemas, né? Se a vida te der um limão, faça uma limonada. Mas às vezes a gente não sabe lidar muito bem, até mesmo com a alegria ou com as fases boas da nossa vida, com a abundância. Quantas pessoas aí às vezes se perdem, literalmente se perdem, né, da presença do Senhor, se distanciam da fé, quando as coisas começam a dar certo na sua vida, começam a ter uma prosperidade financeira, as pessoas se afastam de Deus achando que são suficientes, né, autossuficientes, deixam de buscar o Senhor, deixam de se reunir numa igreja. Então eu acredito que essa reflexão, ela é mais abrangente até, né? A gente tem que saber lidar com todas as situações que ocorrem na nossa vida, sejam as boas e sejam as ruins. Mas vamos fixar um pouco o nosso pensamento, a nossa reflexão dentro dessa frase popular aí: se a vida te der um limão, faça uma limonada. Como é importante quando a gente passa por um problema, uma situação, algo negativo, né? Algo claramente negativo na nossa vida. Como é importante a gente ressignificar as coisas. Como é importante a gente olhar o lado positivo das coisas. E aí tu vai dizer assim: Roberta, tu tá maluca? Eu passei por uma situação horrorosa, como que eu vou olhar algo positivo dentro dessa situação? É possível a gente enxergar até mesmo a bondade do Senhor, até mesmo a graça de Deus sobre a nossa vida, mesmo em meio a uma situação difícil. É possível a gente ser grato a Deus pelo cuidado dele quando a gente está passando por algo desafiante. E eu pensei num trecho da Bíblia que é assim, um tanto enigmático. Eu acredito que seja enigmático esse trecho,
Mas vamos pensar um pouquinho em cima desse trecho. Está no livro de Apocalipse, no capítulo 22, o versículo 10. A partir do versículo 10 diz o seguinte: Então me disse: Não cele as palavras da profecia deste livro, pois o tempo está próximo. Aí, a partir desse versículo 11, que é o que eu gostaria de refletir com você. Continue o injusto a praticar injustiça, continue o imundo na imundícia, continue o justo a praticar justiça e continue o santo a santificar-se. Eu disse que é enigmático porque como pode, né, algumas pessoas, elas não conseguem olhar a vida de uma maneira diferente, né? Elas, por mais que passem uma situação difícil na sua vida, elas continuam ali murmurando, continuam talvez justificando as suas injustiças. E ao contrário, aqui como a palavra diz, né? Continue o santo a santificar-se. E como pode também que tem pessoas que, por mais que passem dificuldades na sua vida, a gente vê ali o exemplo de Jó na Bíblia, né? O personagem Jó. Ele passou por um monte de coisa horrorosa, inimaginável, né? Se a gente fosse parar para pensar, ele perdeu seus bens, perdeu sua família, seus filhos, ficou doente e ele não murmurou. Ele foi um exemplo de perseverança e amor ao Senhor. Então, continue o santo a santificar-se apesar das situações, apesar das lutas e das dificuldades. Eu digo um pouco enigmático porque como pode existir dois grupos? E será que um grupo desses que acontece o que aconteça na sua vida, a pessoa não muda? Será que é possível a pessoa ir para o outro lado e começar a olhar a vida de forma diferente? Eu acredito que com muito esforço nosso, né, com muita autoanálise, a gente observar as nossas atitudes, é possível sim a gente se dar conta. Se a gente está pertencendo àquele grupo lá, que por mais que a gente passe situação difícil, né, a gente não muda, a gente não amolece o coração, ou a gente está sempre murmurando, a gente está sempre se sentindo injustiçado por Deus, questionando, né, Senhor, onde que tu tá, que tu não me vê? Senhor, cadê a tua justiça? Senhor, tu não me ama? Por que eu estou passando por tudo isso? Eu acredito que mesmo assim, se a gente faz parte desse grupo, com empenho, com uma observação da nossa vida, né, um arrependimento e uma mudança de atitude, é possível a gente passar para o outro grupo. Mas a gente precisa, né, ser intencional, a gente precisa ser intencional em saber que, apesar das situações da nossa vida, apesar das dificuldades, apesar das lutas, ou até mesmo apesar das alegrias, a gente tem que se manter constante, se manter grato ao Senhor, se manter santificando-se a Deus, né? Buscando a nossa vida, que as situações elas sejam ferramentas para que a gente se aproxime cada vez mais do Senhor. Ferramentas de gratidão também, né? Que a gente pode agradecer ao Senhor, mesmo em meio às lutas. Porque se não for a graça de Deus, se não for a força que Deus dá para nós, né, passarmos pelas dificuldades, o que seria de nós? O que seria de nós? O que seria de você aí se Deus não te desse força para superar os desafios da vida? E mais ainda, é Deus quem nos dá o fôlego de vida, né? O Senhor nos dá a vida. Então é a gratidão por tudo. Então eu queria deixar essa reflexão, essa breve reflexão e te encorajar aí dentro desse dito popular que se a vida te der limão, faça limonadas. Se a vida te der problemas, busque ressignificar, busque mudar seu olhar diante das circunstâncias, né? A gente ter tão tendencioso em ter uma postura vitimista, coitadista, né? Ai, coitado de mim, ai, coitado, só eu sofro. Eu reconheço que quantas vezes eu tive essa postura. E essa postura, ela não acrescenta em nada na nossa vida. É uma postura que não edifica a nossa vida.
A gente tem que buscar mudar, não ter essa postura aí de coitadismo, né, de vitimismo diante das situações, das dificuldades. Buscar olhar a vida com coragem, com gratidão e buscar de Deus isso. Senhor, diante desse limão aqui, como que é a limonada que o Senhor quer que eu faça? Então eu te encorajo dentro dessa palavra, espero que tenha te encorajado, te animado. E se você lembrou de alguém para passar esse conteúdo que possa edificar a vida de alguém, passa para mais pessoas. E te convido, se você gostou desse conteúdo, interage aqui com o canal e dá o teu like. Abraço e até o próximo vídeo.